Olá, pessoal! Sejam todos nossos alunos bem-vindos à nossa aula, aqui que a gente chama de aulão na parte da legislação. Aqui, neste momento, nós vamos trabalhar, nós vamos revisar com o aluno aqueles artigos que são mais relevantes para a sua prova no que pertine à Lei Maria da Penha. Nós sempre esperamos, no mínimo, uma questão acerca da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 do ano de 2006, devidamente atualizada. Professor, o que eles devem nos cobrar sobre a Lei Maria da Penha? Vejam bem, para a natureza do teu tipo de concurso, o que se geralmente cobra aqui é uma cópia dos artigos da lei. Então, nós esperamos uma questão do seguinte tipo: assinale a alternativa correta no que pertine à Lei 11.340 de 2006. Ou seja, nos termos da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha, é correto afirmar que, ou, nos termos da Lei 11.340 de 2006, é incorreto afirmar que. E por que o professor Joebert está dizendo isso? Porque o seu estudo, num pré-prova, tem que ser totalmente direcionado de forma que você leia, de forma que você revise a legislação, e no meu caso, na minha parte, a Lei Maria da Penha, sabendo como que isso pode ser cobrado em prova. E o que eu separei aqui? Eu separei para os nossos alunos aqueles artigos da Lei Maria da Penha que são mais cobrados em provas. E são artigos, meu aluno, que você tem que dominar, porque muitas vezes eles trocam uma palavra por outra, retiram uma, tá? E assim por diante. Pois bem, vamos lá. A Lei Maria da Penha é uma lei que procura trazer algumas medidas de proteção à mulher quando ela for vítima da chamada violência doméstica e familiar. Então, por exemplo, quando a mulher for vítima de qualquer crime da nossa legislação penal, uma lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal, quando ela for vítima, por exemplo, de qualquer crime da nossa legislação penal, e que envolva a chamada violência doméstica e familiar, obviamente o autor do crime vai responder ao inquérito policial na Polícia Civil, um processo criminal na Justiça, vai ter sentença, vai ter a pena. Só que quando esse crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, traz algumas regras especiais que incidirão no caso. E você, aluno, tem que saber que regras especiais são essas. Começando por saber o que é violência doméstica e familiar do artigo 5º. E o artigo 5º diz, na tela, para os efeitos dessa lei, tem que saber isso para a prova, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão, qualquer ato de fazer ou não fazer, baseado no gênero,
na hipossuficiência da mulher frente ao agressor, no fato da hipossuficiência da mulher naquela relação, que cause nela morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. Olha bem, e não é excluído o dano moral patrimonial. O dano moral patrimonial que a mulher sofre também é englobado no conceito de violência doméstica familiar, e ela fará jus às regras especiais dessa lei. Então, nós temos que, sabendo, dominando, tendo conhecimento pleno, total, sobre o que é violência doméstica contra a mulher. Agora, presta atenção. Presta atenção aqui. Para nós podermos pegar e afirmar que naquele determinado caso concreto irão incidir as regras da Lei Maria da Penha, eu tenho que pegar a relação do agressor e da agredida, do autor do crime e da vítima, e encaixar no artigo 5º, inciso 1, 2 ou 3. Para podermos fazer incidir as regras da Lei Maria da Penha, que são regras especiais, num caso concreto, durante o inquérito, durante o processo, eu tenho que pegar a relação do agressor e da agredida e encaixar no artigo 5º, inciso 1, 2 ou 3. E esses conceitos que estão na tela, o que é unidade doméstica, cai muito em prova, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas. Olha bem, sublinha, com ou sem familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. A mulher tem essa posição especial no âmbito da família, compreendida como uma comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou vontade expressa, como casamento, né, filho e mãe, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convido confundida. Sublinha isso aqui, ó, independentemente de coabitação. Namorados, ex-marido, ex-esposa, as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual. Isso quer dizer que para eu aplicar estas regras especiais da Lei Maria da Penha, eu tenho que pegar a relação do agressor e da agredida e encaixar no artigo 5º, inciso 1, 2 ou 3. Porque se a relação deles não se encaixar no artigo 5º, inciso 1, 2 ou 3, eu não aplico as regras especiais da Lei Maria da Penha. Mas claro que o autor responde, por exemplo, penalmente pelo crime que cometeu. E quando o parágrafo único diz que as relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual, quer dizer o seguinte: o agressor pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino, independentemente da sua orientação sexual. A vítima, necessariamente, do sexo feminino, independentemente da sua orientação sexual. Tá? Ficou claro? Muito bem. Depois, o artigo 6º, que diz, e já caiu em prova, que a violência doméstica familiar contra a mulher, que é conceituada nessa lei, que traz regras de proteção à mulher, neste caso, constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, para você ver a relevância da Lei Maria da Penha. E depois vem o artigo 7º, um dos artigos campeões de prova. Por quê? Já que a Lei Maria da Penha procura proteger a mulher, procura trazer regras especiais de proteção à mulher, no âmbito da chamada violência doméstica familiar, o artigo 7º elenca de forma exemplificativa alguns tipos de violência da qual a mulher tem a proteção especial. E você, meu aluno, tem que saber o que é violência física, artigo 7º, inciso 1, o que é violência psicológica, artigo 7º, inciso 2. Olha bem, cai muito em prova. O que é violência sexual, artigo 7º, inciso 3º. O que é violência patrimonial, artigo 7º, inciso 4º. E o que é violência moral, artigo 7º, inciso 5º. Então, a banca pode procurar confundi-lo nesses conceitos, sabendo cada um desses conceitos. O que é violência física, o que é violência psicológica, o que é violência sexual,
o que é violência patrimonial, o que é violência moral, conforme está na lei. Conforme está na lei. Esses conceitos eles são cobrados, você não pode confundi-los entre si, ok? Depois, um artigo também muito cobrado em prova é o 9º. Por que o 9º? Observem aqui comigo. Ora, essa lei procura trazer regras de proteção especial à mulher, tá? Quando vítima da chamada violência doméstica, chamada do artigo 5º. Mas, professor, que regras de proteção especial que ela tem? Começando pelo 9º. Então, quando a mulher for vítima da violência doméstica familiar, claro, for vítima, por exemplo, de um crime por parte do marido, uma lesão corporal, ele vai responder um inquérito, um processo criminal como qualquer outra pessoa. Mas, por exemplo, ela fará jus às chamadas medidas de assistência dessa lei. E sabe o que a banca lhe pergunta? Quais são estas medidas de assistência que a lei prevê? Por exemplo, artigo 9º, parágrafo 1º. O juiz, a autoridade judiciária, o magistrado determinará, quando provocado, por prazo certo. Ali não fala qual é o prazo, mas o juiz vai fixar a inclusão da mulher quando, numa situação de violência doméstica familiar, no cadastro de programas censários do governo federal, estadual e municipal. O juiz tem que pedir ao juiz, o juiz assegurará a mulher, via seu advogado, por exemplo, em situação de violência doméstica familiar, do artigo 5º, para preservar sua integridade física e psicológica, acesso prioritário à remoção, quando servidora pública, integrante da admissão direta ou indireta, manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário afastamento do local de trabalho, sublinha por até 6 meses, botam 12, 24, 36, 6 meses. Encaminhamento à assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento, Defensoria Pública do Estado, por exemplo, os defensores públicos, da ação de separação judicial, divórcio, anulação de casamento ou dissolução de união estável perante o juiz competente. Então, ou seja, quando a mulher for vítima, por exemplo, de um crime que envolva violência doméstica contra a mulher, pode, isso depois a gente vê como que é feito, pedir ao juiz, por exemplo, essas chamadas medidas de assistência. Então, a banca examinadora fala, nos termos da Lei Maria da Penha, correto afirmar que copiou o artigo 9º e vem lá. Te cobra o conhecimento do parágrafo 1º, do parágrafo 2º, do parágrafo 3º, do parágrafo 4º, do parágrafo 5º, do parágrafo 6º, do parágrafo 7º, do parágrafo 8º. Ah, professor, então tem que ler com atenção a lei. Indubitavelmente que sim. O professor está aqui te falando como é que eles cobram isso em prova, então não tem erro. Você tem, meu aluno, que aproveitar este momento para revisar a lei, para sublinhar na lei aquilo que é importante, sabendo como que lhe é geralmente cobrado em prova. Aí vem o artigo 10, do atendimento pela autoridade policial. Cuida aqui, ó, olha só. Esses artigos 10 até o 12C são muitíssimos cobrados, tais quais, né, o artigo 7º que eu referi. Por quê? Essa autoridade policial que se refere é o atendimento lá na Polícia Civil. Porque quando a mulher for vítima, por exemplo, de um crime que envolva violência doméstica familiar do artigo 5º, uma lesão corporal por parte do seu marido, tá? Um crime do Código Penal, ela vai até uma delegacia da Polícia Civil registrar um BO, vai registrar um inquérito, um BO, atendido lá pelo agente da Polícia Civil, por exemplo, um escrivão, e esse BO vai ser encaminhado ao delegado de polícia do órgão, que é a autoridade policial, em sendo ali noticiado um crime, vai ser feito um inquérito policial contra o agressor, que isso no futuro vai para a justiça para gerar um processo criminal. E quando eu falo em processo, aí lá na justiça, na vara, vai ter o juiz, em regra o órgão do Ministério Público acusando e o réu se defendendo, até a sentença final, a ser dada pelo juiz, condenando pelo crime ou não. Muito bem. Quando a mulher for numa delegacia de polícia civil e registrar um BO
comunicando um crime que envolva a chamada violência doméstica familiar, além dos procedimentos de prática que se tomam na delegacia de polícia, o agente de polícia, o próprio delegado de polícia, a autoridade policial daquele órgão policial, daquela ADP, tem outras regras especiais que devem ser observadas, começando aqui no artigo 10. E dentre elas, tá? Você vai ler o 10, o professor destacou aqui, ó, 10A, o 11, eu quero dar um destaque. Por quê? Porque o 11 traz, cuida para sua prova, algumas providências que a autoridade policial adota de ofício, ela própria, quando chegar ao conhecimento dela. Por exemplo, um BO que envolve violência doméstica contra a mulher. Então, se a mulher foi até uma DP, de domingo a domingo, registrou um BO em que é comunicado ali um crime que envolva violência doméstica familiar, claro, na versão dela, obviamente o inquérito policial vai ser feito, o futuro processo vai rolar, só que comunicar a delegado de polícia, da DP, ou até um delegado de polícia de plantão, quando, por exemplo, final de semana, à noite, em ele vendo que é caso de violência doméstica contra a mulher, ele tem que, afora isso, os procedimentos de praxe, adotar as providências do 11, de ofício. E o que se pergunta em prova? Muitas vezes copiam esse 11. No atendimento à mulher, situação de violência doméstica familiar, segundo a Lima da Penha, a autoridade policial, o delegado lá, da Polícia Civil na delegacia, deverá, entre as providências, essas aqui, do inciso 1 ao 5º, que você tem que conhecer. Por quê? Porque se tu fores pro 12, tá? O artigo 12 elenca, aí, olha a terminologia, os procedimentos que a autoridade policial deve adotar de ofício. Os procedimentos, lá é providências. Mas o que são procedimentos, professor Joebert? A parte da oficialização, tá? A parte burocrática desses atos. Então, o 12 diz, em todos os casos de violência doméstica contra a mulher, feito já conheço, o BO, lá no DP, qualquer uma pessoa faz um BO, né? A mulher comunicando um crime que é caso de violência doméstica contra a mulher, deverá a autoridade policial adotar de imediato os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. Ora, é a formalização desses atos de polícia judiciária. E dentre esses procedimentos que você vai ler com atenção, eu destaco aqui o inciso, o 3º e o 7º. Por quê? Porque se você for pro 7º, diz ali, ó, o delegado deverá, a autoridade policial deverá remeter no prazo legal, lá do CBP, Código de Processo Penal, usar o do inquérito policial, quando concluído, ao juiz e, consequentemente, ao Ministério Público para futuro processo. Isso é normal. Só que aqui tem no inciso 3º o seguinte, ó, 12 inciso 3º. Remeter no prazo de 48 horas, expediente apartado, separado o inquérito ao juiz de plantão até, com o pedido ofendido para a concessão de medidas protetivas de urgência que vocês tanto ouvem falar. Então, em a mulher fazendo lá na DP, num sábado à noite, um BO, comunicando um crime, por exemplo, parte de seu marido em relação a ela que estão se separando, que a gente vê que é caso de violência doméstica familiar, o inquérito contra ele vai ser feito normalmente. Como é caso de Lima da Penha, o delegado tem que adotar as providências do 11, que você tem que saber quais são, e os procedimentos do 12. Dentre esses procedimentos, claro, vai ser feito um inquérito policial, normalmente, no prazo legal. Se ela quiser, esta mulher pode, na DP, preencher um pedido, que já está pronto, chamado pedido de medida protetiva de urgência. E o pedido quem faz é a mulher. O delegado encaminha esse pedido dela ao juiz no prazo de 48 horas, que o juiz vai analisar. Se concede uma medida protetiva, 2, 3, vai ver do caso concreto. Tá? Professor, como é que funciona esse pedido? Artigo 12, você está vendo aí na tela, parágrafo 1º, 2º, 3º. E a gente anexa esse pedido, o BO, o depoimento dela, tudo que tiver a gente anexa. Então, o inquérito policial será feito, normalmente, e paralelo ao inquérito, se ela quiser, ela, a mulher, pode formular, e ela assina, lá na DP, um pedido
de medida protetiva de urgência, porque é caso de Lei Maria da Penha. E o delegado encaminha esse pedido ao juiz no prazo de 48 horas. E ela vai para casa da mãe, do amigo, fica esperando a decisão judicial. Repito, como funciona esse pedido? Artigo 12, parágrafo 1º, 2º e 3º. Então, para a prova, diferencie quais são as providências que a autoridade policial deve adotar de ofício e os procedimentos que ele adota na DP de ofício frente a este caso. Inclusive o 12, inciso 3º e o 12, inciso 7º. E vai para lá. Depois disso, tem ali o 12A, o 12B. Olha só, eu pulo e já volto para o 18 ao 24A. Por que que são artigos importantes? Para você entender a lei, ó. 18 até o 24A. A mulher está na DP. Fez o BO. Naturalmente, o agressor, o autor daquele crime que envolve violência doméstica contra a mulher, irá sofrer no inquérito. Isso é normal. Esta mulher fez um pedido de medida protetiva de urgência, que quem defere não é o juiz. Esse pedido foi para a justiça, o inquérito vai tramitar. Como funciona o trâmite deste pedido de medida protetiva de urgência na justiça? Aí você vai lá para o 18 ao 24A. O 18 diz, aí eles vão te fazer afirmações. Recebido expediente com pedido ofendida de medida protetiva de urgência, se ela quiser, caberá ao juiz no prazo de 48 horas. O juiz, a autoridade judiciária, o magistrado, conhecer do expediente e do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Se vai deferir, determinar o encaminhamento da ofendida à ordem judiciária, por exemplo, à Defensoria Pública, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, divórcio, anulação de casamento ou dissolução de noivo estável perante o juiz competente. Comunicar ao Ministério Público para que adote os providências cabíveis. Determinar a apreensão imediata de arma de fogo sob posse do agressor, quando houver. Aí vem o 19 e regula o deferimento ou não por parte do juiz dessas medidas protetivas de urgência, lembrando que o juiz pode conceder 1, 2, 3, 4, a depender do caso concreto. O 20 é o seguinte, ó, vamos supor que o juiz defira uma medida protetiva. Vai deferir o mandado e o oficial justiça vai intimar o agressor. Se ele descumpre aquela medida protetiva, até a ordem só em contrário, pode isso ensejar um decreto de prisão preventivo por parte do juiz em relação a essa pessoa. Aí ele vai ficar preso preventivamente, sem prazo, até a ordem só em contrário. E o 21 diz, a ofendida deverá ser notificada dos atos processuais, lá do processo, ó, durante o processo, relativos ao agressor, especialmente dos expedientes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo na intimação do advogado por ela constituído ou o defensor público quando não tem advogado, que acompanha o caso dela. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Então, né, você está vendo aí como funciona o trâmite deste pedido de medida protetiva de urgência na justiça, ok? Aí cai muito em prova. Quais são estas medidas protetivas de urgência que a lei prevê? Você tem que decorá-las. Artigo 22. Artigo 23. Artigo 24. E se você for ler aqui na lei, você pegando aí o 22, ó, fala das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Assim que ele divide. Medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor. Artigo 22. Que medidas são essas que o juiz pode deferir? 23 e 24. Medidas protetivas de urgência ao ofendido. Então você não pode confundir. Né? Olha de novo aqui, ó, artigo 11. As providências que a autoridade policial adota lá na DP de ofício, ele próprio, quando chega ao conhecimento dele, um caso que envolve violência doméstica contra a mulher, não confundir com os procedimentos que a autoridade policial tem que adotar de ofício, procedimento, e não confundir com o artigo 22, 23 e 24, que tratam sobre as
medidas protetivas de urgência, tá? Medidas protetivas de urgências que a mulher pode pedir ao juiz, via aquele pedido lá no DP, e o juiz é quem defere ou não essas medidas protetivas de urgência. Eu tenho que saber que medidas são essas. Aí, se ele deferir, ela vai ficar durante o inquérito, durante o processo, ou seja, até a ordem judicial em contrário, com aquela medida protetiva de urgência. Pronto. É isso aí. Tá? É isso aí. Ficou claro? Tá? E aqui no 24A, só para você saber, nós temos um chamado tipo penal, um crime, é o único crime que a lei prevê. A Lei Maria da Penha prevê, né? Os crimes estão no Código Penal. A Lei Maria da Penha diz que é crime descumprir a decisão judicial que defere uma medida protetiva de urgência prevista nessa lei. Então, por exemplo, se o agressor descumpre dolosamente uma medida protetiva de urgência deferida pelo juiz, ele vai sofrer um outro inquérito policial, um processo criminal e, se condenado, pode ter uma pena de detenção de 3 meses, 2 anos. Parágrafo 1º. A configuração desse crime independe da competência civil criminal do juiz que deferiu as medidas protetivas de urgência. Na hipótese de ser preso em flagrante, descumprindo uma decisão judicial que deferiu determinada medida protetiva de urgência em relação à ofendida, apenas a autoridade judicial, o juiz, quando for analisar o flagrante feito pela autoridade policial, delegado de polícia, poderá dar uma liberdade para o preso para ele responder em liberdade de processo, concedendo uma fiança. O disposto nesse artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Muito bem. Voltando lá para o 12, onde a gente estava, eu quero lembrar o 12C. Por quê? Aqui, ó, o 12C. Acabei de dizer que quem defere medida protetiva de urgência é o juiz. Isso é uma regra. Tá? É o juiz. Quem defere medida protetiva de urgência é o juiz. Agora, o 12C traz ali uma exceção que o próprio delegado de polícia ou o próprio policial, por exemplo, civil na DP, pode ele, em determinado caso, deferir uma medida protetiva de urgência. Diz assim o 12C. Verificada a essência de risco atual ou iminente à vida, ou a integridade física ou psicológica da mulher, numa situação de violência doméstica determinada do artigo 5º, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar. Isso é uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. Domicílio ou local de convívência com a ofendida pela autoridade judicial, com ordem do juiz. Pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca, não tiver juiz lá. Ou pelo próprio policial lá, por exemplo, civil, da DP, quando o município não for sede de comarca e não tiver um delegado de polícia, uma autoridade policial disponível no momento da denúncia. Geralmente sempre tem, né? Um delegado de plantão, mas tem que conhecer a lei. Aí, ó, o parágrafo 1º. Nas hipóteses, inciso 2º, 3º do caput desse artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas. Não confunde as 48 horas lá do artigo 12, inciso 3º. Não confunde com as 48 horas lá do artigo 18 com essas 24 aqui. Quando, neste caso aqui, por exemplo, excepcionalmente, o delegado é quem deferiu a medida protetiva de urgência, nessa hipótese, o juiz vai ser comunicado no prazo de 24 horas. Aí o juiz da região, né? Não tem naquela cidade, mas tem um juiz da região. E, pelo delegado, e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou a efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso, segundo a lei, tá? Então, o professor traz aqui porque é 48 horas ali, 24 horas acolá. Nós temos que ter domínio sobre isso para a prova, ok? Então, nós estamos aqui revisando aqueles artigos mais importantes aqui da lei, e o professor está chamando a atenção nos detalhes dos artigos, esperando uma questão, 2 questões, que venham a tratar dos termos da Lei Maria da Penha. E nós temos que conhecer, tá?
Aí depois, pessoal, então passou a fase da investigação, do inquérito. E isso vai gerar um processo judicial, criminal, contra o agressor lá na justiça. O artigo 13 até o 17 trazem regras que nós temos que saber que incidem sobre o processo na justiça. É aquilo que eu falei, ó. O indivíduo cometeu, por exemplo, um crime de lesão corporal lá do 129 do marido que agrediu fisicamente a esposa. É crime, é caso de violência doméstica familiar, então irá incidir neste caso concreto, ou melhor, irão incidir neste caso concreto as regras especiais da Lei Maria da Penha. Esse crime vai gerar um inquérito policial na Delegacia da Polícia Civil, um processo criminal e até a sentença final, normal, né? Com as regras especiais da Lei Maria da Penha. Aqui do 13 ao 17, eu quero destacar o 14 e o 17. O 14 é o seguinte, ó, o juizado de violência doméstica contra a mulher, órgãos da justiça ordinária, sublinha, com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal, e nos territórios, pelos estados, justiça estadual, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica familiar contra a mulher. Os atos processuais, os atos que entregam o processo judicial, lá na justiça, poderão realizar-se no horário noturno, como audiência, por exemplo, se for o caso, conforme dispuserem as normas de organização judiciária daquele estado. Pois bem, e por que eu estou falando isso aqui para você? Querem ver? Olha aqui, ó. Olha aqui. Isso quer dizer o quê? Né? Que a lei sugere seja criada uma vara especializada nos fóruns de todas as comarcas e o juiz desta vara especializada, ele acumula para esse tipo de processo a competência civil e criminal. Isso quer dizer que tanto o processo criminal quanto o processo civil, por exemplo, de separação, tramitarão nesta vara especializada no fórum. Professor, e onde não houver esta vara especializada? Aí o artigo 33 da lei diz que enquanto não for criada esta vara especializada, o processo criminal e o civil ocorrerão no juiz da vara criminal do fórum. E para esse juiz de processo, o juiz criminal lá da vara criminal acumulará a competência civil também. Isso que quer dizer. Aí vem o 14A, 15, 16 e o 17. É vedado, segundo a Lei Maria da Penha, correto afirmar que a lei proíbe a aplicação ao réu condenado por um crime que envolva violência doméstica contra a mulher, lá na sentença, de pena é sentença de cesta básica, ou outras penas alternativas de prestação pecuniária, pagamento de dinheiro, bem como a substituição de pena que implica o pagamento isolado de multa. Multa é um valor que aí vai para o Estado. Ora, o 17 quer dizer o seguinte, ó, quando o juiz, por exemplo, dessa vara especializada no processo criminal, condenar o réu pelo crime, como ele condena, ele vai ter uma pena. Em regra, no direito penal, todo mundo comete o crime e recebe na sentença, quando condenado, uma pena privativa de liberdade, uma pena de prisão. Mas nós sabemos lá, quando a gente estuda direito penal, que sempre que o réu recebe uma pena de prisão, se preencher alguns requisitos lá do Código Penal, no caso do artigo 44, o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade por uma pena alternativa à prisão. E nós temos várias. Prestação de serviço de comunidade, multa, limitação de final de semana, né? O pagamento de uma cesta básica, como diz a lei. O que a lei veda? Presta atenção. O que ela veda? Ó, ela diz, no 17, quando o juiz condenar o réu por um crime que envolva violência doméstica contra a mulher, ele vai ser condenado, vai ter a pena de prisão, e ele pode receber pena alternativa. Ele não pode receber estas penas alternativas aqui indicadas de forma isolada. Ele pode, por exemplo, se preencher os requisitos legais, ganhar uma prestação de serviço à comunidade e uma multa, mas a multa sozinha não. Então, estou explicando para tu entenderes os artigos. Então, voltando aqui.
nós estamos dizendo, provavelmente a banca fará a você, na sua prova, no que pertine às questões sobre a Lei Maria da Penha, uma assertiva, tá? Você tem que conhecer os artigos da lei. O que o professor está fazendo aqui com a nossa experiência? Destacando aqueles artigos que são importantes, te mostrando detalhes que podem ser alterados pela banca e tornar assertivo errado. Lembrando, então, 5º da lei, 6º, 7º, 9º, 10 ao 12C. Aí depois eu pulei para o 18 ao 24A, voltei 13 ao 17. Tá? Te mostrando como que tu estudas corretamente a legislação. Então, não adianta nada você ficar lendo aqui a lei se você não consegue imaginar na prática como tudo isso se dá. Por isso que essa linha é importante para você se situar na lei. O professor tem a obrigação de destacar aquilo que a banca pode te levar à confusão. Tá bom? Muito bem. Prosseguindo com a matéria, e claro, aí depois vem o 18 ao 24A, sobre os quais nós já tratamos. Tá? Depois, pessoal, o 27 e 28 fala sobre essência judiciária. Ou seja, o 27 e 28, eu quero dar um destaque aqui somente ao 27, que diz o seguinte: em todos os atos processuais, cíveis e criminais, então em todos os atos lá do processo na justiça, seja num processo civil, uma audiência, seja num processo criminal, uma audiência, a mulher vítima em situação de violência doméstica familiar deverá estar acompanhada de advogado. E se ela não tem, professor, defensor público, ressalvado o previsto no artigo 19. O que é o ressalvado previsto no artigo 19? Lá quando ela for na DP, pedir, fazer o BO, né, e pedir uma medida protetiva de urgência, aí não precisa estar ali acompanhando de advogado. Agora, nos atos do processo, sim. Né? Já falei isso para vocês. Então, o 27 é importante, né? No momento que a banca fizer afirmações sobre a Lei Maria da Penha, você tem que saber se aquela afirmação está correta, se aquela afirmação está incorreta. Depois, pessoal, cai de vez em quando alguma coisinha do 29 ao 32, professor. No que pertine o 29 ao 32? A equipe de atendimento multidisciplinar. Como assim? A Lei Maria da Penha sugere a criação, junto às varas especializadas nos fóruns, onde houver já, a Lei 2006, né? Onde houver, no fórum em Porto Alegre existe, o Fórum Central, onde houver esta vara especializada da violência doméstica contra a mulher, ela sugere, a lei sugere, sejam criadas equipes de atendimento multidisciplinar, anexo à vara, dando apoio à vara, composto por profissionais diversos. O artigo 30 diz, compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe foram reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, mediante laudos, ou verbalmente em audiência, e desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas voltadas para a ofendida por o agressor e os familiares, com especial atenção às crianças e adolescentes. Você vê que a ideia da lei é muito boa, né? Então, conhecer essas regrinhas aqui. E depois também o professor destaca para a leitura final o artigo 38A e o 41, que ele se refere à Lei 9.099 de 95, mas esta lei, a 9.099/95, que trata do juizado especial criminal, que trata de pequenas causas criminais, não é matéria nossa, então realmente é mais difícil nos perguntar. Mas o professor traz aqui para a leitura. Fazendo o fechamento da minha participação, então vamos lá. Lei Maria da Penha. O que nós esperamos para a prova?
O que será que a banca pode nos perguntar? Como será que a banca pode nos perguntar? Provavelmente farão, pela praxe, uma afirmativa, segundo a Lei 11.340 de 2006, é correto afirmar que é uma questão, meu aluno, que nós não podemos perder. Basta conhecer a lei, por isso que estamos revisando-a. Então, eles vão te cobrar conhecimento desses artigos, tá? E desses artigos aqui, se nós tivermos ainda mais que otimizá-los, é obrigação do professor, fazer um corte ainda maior naquilo que é importante, dê uma atenção para o 5º, 7º, 12, inciso 3º, 12, parágrafo 1º, 2º, 3º, 12C, 17, 18, 22, 23 e 24A, ok? E 24A. Pelo menos estes artigos que o professor listou agora são de leitura obrigatória do meu aluno. Tá? Não é uma lei difícil. E geralmente todas as questões que têm sido cobradas pelo país afora, tá? Abordando Lei Maria da Penha, tá? Para concursos similares ao teu, questões muito tranquilas. E quando o professor diz que são questões muito tranquilas, isso quer dizer que tu não podes perder essa questão. Tu não podes deixar à margem essa questão. Então, é importante sim a revisão com cautela da legislação. Nós temos, meu aluno, que ler a legislação. E quando o professor fala assim, ó, sublinha isto, é porque é cobrado. O artigo 7º, por exemplo, eu insisto, ele é muito cobrado em prova. É um artigo eminentemente conceitual. Então, pessoal, basta ler. Nós não podemos deixar passar ou errar questão sobre Lei Maria da Penha. Então, eu trouxe aqui aqueles artigos que são relevantes para o aluno entender. Eu procurei aqui, no prazo que temos, fazer um apanhado daquilo que é importante, chamando a atenção naqueles pontos mais nevrálgicos, naqueles pontos que pode a banca mudar o que está escrito na lei e te deixar confuso. Mas fiz um corte ainda maior nesses artigos finais, que aí são aqueles artigos sim. Bom, esses são os básicos, tá? Esses nós não temos como deixar passar. Esta é a ideia. Ok? Nós, depois da sua prova, iremos analisar com carinho a prova. Se houver a necessidade de eventual recurso administrativo sobre eventual gabarito oficial da nossa parte aqui também, vamos analisar, vamos auxiliá-los na fundamentação, buscando sempre, claro, o anseio, a ajuda ao nosso aluno. Repito, ainda há tempo. Procure revisar, procure olhar, procure gravar, porque questão realmente sobre Lei Maria da Penha
geralmente não é difícil, ok? E pode sim fazer a diferença na tua aprovação. Desejamos uma boa prova a cada um dos alunos, com muita serenidade, tá? Que certamente aí muitos estão muito bem preparados para a prova. Fique com Deus, uma boa prova e contem conosco.